Vamos falar aqui de um outro assunto, porque assim, enquanto nós ficamos nos degladiando nessas discussões de retardado aqui, que obviamente são discussões de retardado, tá? Então assim, nós temos uma massa de retardados se mobilizando em redes sociais, falando coisas de retardado por aí, né? O mundo tá girando, né? O mundo gira, a Lusitana roda. Quem lembra desse slogan da transportadora Lusitana? Vamos lá. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land. Eu vou pedir pra vocês, eu vou voltar um pouco e eu quero que vocês assistam esse vídeo, ou lendo a legenda, mas olhando pra cara do Benjamin Netanyahu ao lado. Vejam a cara do Bibi, porque assim, o que o Trump está falando aqui pode ser uma bravata, como muitas bravatas são feitas pelo Trump, mas é uma das maiores reorientações da história da política externa americana. É a declaração, primeira declaração, sei lá, imperial territorialista dos Estados Unidos. Veja só. States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle. And it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Bibi? Olha a cara do Netanyahu, cara. Ele, assim, nitidamente, o Trump tacou-lhe essa, e o Netanyahu, assim, ele vira, baby. Ele joga assim, joga uma batata, baby. Here's the hot potato. Vamos lá. I mentioned again tonight our 3 goals, and the third goal is to make sure that Gaza never poses a threat to Israel again. President Trump is taking it to a much higher level. Deixa eu falar. Olha, nós, né, veja só, eu aqui, premier israelense, nós não queremos que Gaza represente um problema para Israel nunca mais. Mas parece que o Trump levou isso pro nível, tipo assim, o Trump skyrocket, isso aí. Porque o Trump está basicamente falando que os Estados Unidos da América vão assumir um território ali. E o próprio Bibi tá, tipo, parece que o presidente Trump ele está levando isso. Naturalmente isso pode ser combinado entre os dois. Naturalmente isso pode ser, como eu vi em alguns lugares comentando, um jogo dos Estados Unidos para com Israel. Porque muda muito de figura a própria relação Estados Unidos e Israel a partir do momento que os Estados Unidos passam a eles a exercer, vamos dizer, controle territorial ali na região. É diferente deles terem uma base militar no território de outro, ou de fornecer dinheiro e recursos para aliados, como é o caso do Israel, que é um aliado deles. Seria solo americano em Gaza, sabe? É uma mudança muito grande. Não acredito. Mas assim, o que os Estados Unidos vem falando desde o final do ano passado é em ocupação territorial. Falaram do Panamá, falaram da Groenlândia. Agora pintou Gaza aí no game. Vamos lá. President Trump is taking it to a much higher level. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism, so many attacks against us, so many trials and so many tribulations. He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history. And it's worthwhile really pursuing this avenue. E é o seguinte, o Bibi foi, o Trump jogou a batata e o Bibi endossou. O lance é o seguinte, ó, temos um problema em faixa de Gaza. E se, what if,
os Estados Unidos da América assumirem aquele pedaço de território. O Trump, ele fala coisas que estão meio complicadas. Ele fala em, e aí a galera que tá lá, vão para outro lugar, saiam, se mudem para outros países. Ok, milhões de pessoas vão se mudar. E aí ele fala, vamos construir grandes empreendimentos para as pessoas que estão ali. Quais pessoas? Você tá falando israelenses que irão para lá? Eu olho assim, ainda tá muito mal explicado, tá? Para mim, veja só, há um elemento no discurso deles que faz sentido. Todo mundo fala da solução de 2 estados, mas quem propõe a solução de 2 estados hoje é Israel, e o outro lado não quer uma solução de 2 estados. O outro lado quer que Israel deixe de existir. Então é meio que o tempo vai passando e a discussão ela não avança, porque o outro lado só quer que Israel deixe de existir. Israel não vai basicamente aceitar a autodestruição. Então o que vai rolar? Guerra. Então o que o lado está propondo o tempo todo eu quero que você não exista, não haverá acordo nisso, então você tem que deixar de existir. Se isso vai ter uma guerra, então o outro lado vai ter que assumir uma postura sobre guerra. Né? A postura do mundo islâmico é de destruir Israel, vamos ser honestos. Eles podem fazer um acordo aqui e ali, mas a postura geral é de destruir Israel. Eles querem destruir Israel. Israel tem o direito a lutar pela própria sobrevivência, sim. Sim. É real. Os meninos voltaram agora lá de Israel, o Kim foi, o Guto foi, o Renato foi. Eles narram coisas horrendas que eles viram, né, cara? É difícil, porque é um tipo de guerra que joga um jogo bem feio, né? Mas enfim. O Davi Mendes falou, a ocupação do Iraque não deu ruim é diferente. A ocupação do Iraque não pressupunha que o Iraque virou território americano. Era uma nação sob ocupação. A mesma coisa com a ocupação que houve ali no Afeganistão. O Trump tá falando, é que eu não acredito que isso vai acontecer. Talvez isso aqui seja um reforço em termos negociais para uma melhora das posições israelenses ali. Tipo, o Trump tem uma estratégia de negociação que é clássica dele, que é chute alto e peça algo muito grande. Porque, às vezes, você vai conseguir, só de você pedir algo alto, você vai conseguir. Agora, ao pedir alto, os seus termos da negociação vão pra cá. Em vez de você negociar nos termos aqui, vocês vão negociar aqui. E isso pode ser já muito vantajoso pra você. Às vezes o Trump tá falando algo desse tamanho, o Israel tá aqui, e aí eles fecham um acordo aqui. E para Israel é melhor. Em vez de estar aqui, tá aqui. Certo? Vamos lá. Então, esse assunto está dentro de um contexto, que é um contexto de um novo discurso, que é um discurso imperialista expansionista, que por enquanto é um discurso. Para ele se transformar em prática, coisas precisam acontecer. E eu acho que para ele se transformar em prática, e para o discurso não virar piada, o Trump vai precisar, veja só, para manter esse estilo, ele vai precisar, por exemplo, tomar o território de alguém. Eu tô falando de maneira clara. Porque se ele ficar 2 anos, eu vou tomar, agora eu quero esse território aqui, agora eu gostei desse seu território, me dê este. Não, eu quero aquele território, me dê aquele, it's huge, lovely. Ele, se ele quiser, ele vai, assim, pra galera levar a sério, ele vai ter que, agora eu quero esse, tomo. Se ele tomou na mão grande um território, aí o jogo muda. Né? Eu tendo a achar que as pretensões dele sobre a Groenlândia talvez se realizem. Tendo a achar. Tá? Ele precisa de um exemplo para falar agora. Vocês estavam achando que eu estava brincando? Né? O que a galera tá falando nos Estados Unidos, né, que é bem válido, é que um desses temas para falar que ele teve uma vitória foi renomear o Golfo do México de Golfo da América. Né? E é muito bobo. E aí os americanos, isso é Golfo da América, yeah, fuck yeah, Golfo da América, agora American Golf, American. Aí os americanos ficam achando super legal, porque pra eles mudou de nome. Nossa, agora é Golfo da América, que legal, né? Então às vezes é a primeira conquista desse Trump aí. Então, veja só, o Trump é um brincalhão em muitos termos. O Trump é um bravateiro. Lembremos que o primeiro mandato dele, ele pegou um monte de bravata e não realizou nada. Foi só bravata pra todo lado. Então é possível que esse mandato ele continue com isso, tá? Mas é possível que não continue. É possível. Esse governo é diferente. O governo anterior falava em fazer um muro. E ele até diminuiu a taxa de imigração. Mas ele não
deportou. Este governo ele começou deportando mesmo. Outra coisa, o outro governo ele falou que eu vou drenar o pântano. Drenar o pântano, meio que quer dizer assim, eu vou mexer nesse establishment aí, eu vou mexer nessa putaria, nessas oligarquias entranhadas dentro do Estado americano que ninguém vê no tal do Deep State e vou tacar isso pra fora. Ele não fez. Neste governo ele tá fazendo. O DOD, que é aquele departamento que foi criado com o Vivek Ramaswamy e com o Elon Musk, verdade seja dita, está funcionando. Foram muitos bilhões já cortados. E agora eles arrumaram a briga com um instrumento de política externa à esquerda americana, que era o USAID, né, que era basicamente um programa de doações e ajudas humanitárias internacionais. Uma das coisas que foi muito engraçada é que o Brasil apareceu na lista, né? Algumas vezes, mas uma delas, aqueles assim, ó, o governo americano recentemente aprovou os seguintes apoios, grants, envio de recursos. 45 milhões de dólares para, vamos dizer, letramento, vou botar aqui, em diversidade e inclusão em Burma. 45 milhões de dólares. 3 milhões de dólares para, sei lá, uma ação climática focada em mulheres no Brasil. Que ação climática? Você mistura aquelas coisas. Ação climática focada em mulheres. Sabe, eu posso pensar assim, uma ação transgênero focada em negros. Você vai misturando os temas dele. Uma ação feminista focada em gordos. Você entendeu que você pode misturar tudo? Aí 288.563 dólares para grupos de, sei lá, acompanhar pássaros, de acompanhamento de pássaros, de assistir pássaros, é isso? Birdwatcher? Eu acho que é. É. Pô, Renan, você não ouviu falar nesse termo aqui não, cara? Vamos lá, o ecofeminismo está relacionado com o modelo civilizatório que se busca. Precisamos reaprender o que é gerar a vida e cuidar de vida. O grande valor da nossa época é o cuidado, e quando o homem e mulheres entram em contato com esse valor, o vínculo em todas as relações estabelecidas. Então existe ecofeminismo. Entendi. E é financiado pelos Estados Unidos. Em 15 milhões de reais. Ou era financiado, não é? É verdade, tinha um grant de 15 milhões de reais, é verdade. Hoje 18 milhões, né? O dólar tá mais de 6. É mole. É mole, galera. Então, eles estão ali, né? O que eles estão fazendo que é muito inteligente da parte do Musk? Eles estão trazendo à luz a todos esses gastos. Por quê? O USAID é um instrumento de política externa deles e de apoio a instituições de esquerda ao redor do mundo, dentro de uma lógica que, como é que eu posso explicar? Que essa burocracia interna do governo americano, que é uma burocracia progressista, democrata, essa burocracia financiava, dentro de governos republicanos ou democratas, essas iniciativas. Era como se fosse o Estado pelo Estado, não sei se vocês entendem, a burocracia funciona de maneira autônoma. Que é isso que eles precisavam fazer, era drenar esse pântano. E eles estão cortando e mostrando para a população, o pagador de imposto, onde tá indo para aí o teu dinheiro. Eu acho brilhante. E eu acho muito engraçado que os caras que estão reclamando que o Elon Musk veja só, este empresário sul-africano está falando disso, são as pessoas que acham que os Estados Unidos da América tem que ficar investindo dinheiro em outros países, em iniciativas políticas de outros países. Entendi. Estrangeiro é problemático quando interfere nisso, mas interferir nos outros, ou seja, no estrangeiro, com seu dinheiro não é problema. Aí é tudo bem, aí é legal. Entendi, né? Entendi, ô esquerdo americano. Muito, muito bacana o teu discurso. O Kellington Vaughan disse: ecofeminista parece uma marca de lava-louças. Então, assim, desmontar isso é muito inteligente, mas isso vai dar problemas. O que eu tava lendo a esquerda americana meio que aceitou, dado que as próprias grandes empresas estão abandonando, o fim do tal do DEI, que é Diversity, Equity and Inclusion, né? Que é o tal do... Boa parte daquela agenda empresarial que eles faziam, em que você conseguia dinheiro e financiamento no mercado financeiro para sua empresa, se você seguisse essas regras. O capitalismo woke que nós falamos na Valete, que aliás, se você abrir a Valete, você vai ter documentário e tem basicamente revistas inteiras sobre isso. O capitalismo woke fazia com que houvesse uma série de chaves ou tokens ideológicos que as empresas eram obrigadas a cumprir para que o grande financiamento viesse. E você conseguiu isso como?
entrando dentro da burocracia das próprias empresas, porque hoje as empresas grandes, elas são impessoais, elas não têm dono, né? Hoje as empresas são administradas por um conjunto de acionistas de milhões de pessoas, ou milhares, centenas de milhares de pessoas, se torna impessoal, cria-se uma burocracia impessoal, e essa burocracia funciona igual a burocracia no Estado, mais eficiente, porém similar, no sentido de que ela não tem rosto, então você pode influenciar a dinâmica política dela. E aí essa dinâmica política acaba sempre caindo nessa porra do woke. Né? E aí essas burocracias vão criando as chaves e tokens para financiamentos e tal, e aí você foi colocando todo mundo debaixo do braço. Você começou a gerar uma indústria de ineficiência no capitalismo americano, e aí houve uma rebelião agora, e essa rebelião começou a capar. E aí a esquerda americana falou, ok, essa parte meio que a gente perdeu, e eles largaram mão. Agora, USAID, não. Porque muitas iniciativas que financiam a esquerda no mundo, mas na própria América, dependem de ONGs que vivem disso.